dele, e a gente estudou aqui, falou aqui um pouquinho sobre a influência de Jesus sobre a vida dos discípulos. Jesus, ele reservou durante 3 anos da sua vida para ensinar 12 homens, para que esses homens pudessem absorver e fazer a diferença aonde eles chegassem. E através de 12 homens, o mundo todo foi alcançado, né? Pelo menos bilhões de pessoas já ouvem falar de Jesus, e isso é uma resposta para cada um de nós que multiplica a mensagem do reino, né? A mensagem do reino, ela deve ser multiplicada. Hoje nós iremos falar sobre a missão, né, do mordomo, né, barra diácono. A gente vai falar aqui sobre, se der tempo também, falar sobre os dons, né, de serviço e os dons de ministério, mas iremos nos atentar um pouco mais sobre o serviço do mordomo, qual a função dele no reino de Deus. Então, a missão do mordomo diz respeito ao serviço de Deus no campo espiritual e no social. O trabalho na área espiritual pode ser na vida devocional diária. Observe, o trabalho na área espiritual pode ser na vida devocional diária, pessoal, no secreto do seu quarto, na oração, na leitura da palavra de Deus, na meditação. O mordomo precisa ter comunhão íntima com Deus. Quem é mordomo, gente? Nós todos somos mordomos, não é verdade? Todos nós somos diáconos, ou seja, todos nós servimos o corpo de Cristo, servimos, e por isso nós temos essa nomenclatura, né? Obviamente que haverão separações de acordo com a questão dos dons. Cada um, né, tem um dom da parte de Deus, e através desses dons ele vai servir de forma distinta, porque o dom está atrelado à função, né? O dedo não tem a mesma função do que o braço. O braço não tem a mesma função do que o coração. O coração não tem a mesma função do que os olhos. Então, cada um deve fluir, deve servir da forma como foi chamado. E a gente vai falar sobre isso um pouco lá na frente, justamente sobre os dons, né, que são capacitações que Deus dá para cada membro desse corpo fluir na obra do Senhor, ok? Então, para a gente servir com eficácia, para a gente ser um diácono, um mordomo fiel àquilo que Jesus espera de nós, a gente precisa ter uma vida diária de devocional pessoal, no secreto do nosso quarto, na oração, na leitura da palavra de Deus, na meditação. Ou seja, o mordomo precisa desenvolver uma relação com o Senhor. Porque, como eu disse, se a gente desenvolve essa relação com Cristo, a gente vai amar a Jesus, e quando a gente ama a Jesus e sente o amor dele por nós, a gente vai exercer qualquer tipo de atividade com amor, com dedicação, porque o amor, ele é a base daquilo que pode fluir de forma perfeita em tudo aquilo que a gente vem a realizar. Observe que aqui a gente está destacando a questão dessa relação pessoal, a relação pessoal de cada indivíduo. Cada indivíduo, dentro do corpo de Cristo, ele serve para uma finalidade. Não tem ninguém na igreja, gente, que não tenha um dom. Ninguém na igreja que não tenha um dom, um talento. Alguém pode dizer, mas eu não tenho. Talvez você não saiba, mas você tem um dom que Deus te deu. Você tem alguma habilidade que Deus te deu,
e que talvez você não esteja exercendo, mas o fato é que Deus já te deu, né? Deus já te deu. Então, para a gente servir com amor, porque a gente pode servir por obrigação, mas há uma diferença entre servir por obrigação e servir por amor. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Então, há uma grande diferença entre servir com obrigação, é igual a uma pessoa que está num trabalho que não gosta. Ela acorda segunda-feira chateada, né? Tem gente que é assim. Acorda chateada porque vai para um lugar que ela vai passar 8 horas do seu dia aonde ela não gosta. Isso é terrível, gente. Porque a gente deve fazer com amor. E quando você faz com amor, tudo se torna prazeroso. E o tempo passa rápido. Muito rápido. Então Deus não quer que os seus mordomos sirvam por obrigação. Ele quer que a gente sirva por amor a Ele e a sua obra. Então, quando você for confrontado com alguém difícil, lembre-se, não é a essa benção que você está fazendo as coisas. É por causa do amor de Deus. É por causa da bondade de Deus. Então, a gente tem que colocar o nosso olhar em Jesus e servir aos outros olhando para Ele. Aí a gente vai ter uma motivação correta. Aí a gente vai, muitas vezes, engolir algumas palavras duras, engolir algumas situações que a gente não engoliria, porque a gente olha e fala, tu não merece, mas Jesus merece que eu te sirva. Né? Observe que quando Jesus ele fala à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, Jesus ele vai elogiando, observe, eu vou ler o texto, Jesus ele vai elogiando todas as igrejas, exceto uma. Qual é a igreja que Jesus não elogia? A igreja de Laodiceia. Né? Todas as outras Jesus ele elogia, mas quando chega na igreja de Laodiceia, ele não elogia. Mas em relação à igreja de Éfeso, Jesus ele faz ali algumas ponderações e ele chama a atenção de algo interessante, capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Quem é que está falando aqui? Jesus. Conheço as tuas obras. Só um ponto aqui. Jesus conhece o que a gente faz, gente. Jesus não só vê, Ele conhece. Ele conhece qual é a nossa motivação, como nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo. Lembra do como, do porquê e como? Então Jesus conhece. Porque, detalhe, a igreja é dele. Ele anda no meio dos 7 candeeiros, ou castiçais de ouro. Castiçais de ouro aqui são as igrejas. Ele tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, os 7 anjos da igreja, e ele tem os 7 candeeiros de ouro, está na mão dele. E ele anda no meio da igreja. E ele contempla a sua igreja. E ele sabe quem serve com amor e dedicação e quem não serve, gente. Ele sabe quem tem compromisso com ele. Ele sabe quem faz por amor e quem não faz por amor. E lá naquele grande dia, uns serão recompensados a mais do que outros, porque ele é justo. E tem gente que vai ter um galardão maior do que outros. E quando chegar lá, o arrependimento já foi. Poxa, era para me ter servido mais. Pois é. Teremos surpresas, viu, gente? No céu, teremos surpresas. Quem a gente achava que não servia, estava lá ganhando o galardão de servo bom e fiel. Porque a gente não serve só na igreja. Deixa eu falar aqui baixinho. Porque tem gente, não falar para ninguém não,
Tem gente que só serve quando o pastor está olhando. Tem gente que só serve para mostrar ao pastor que ele está servindo. Mas para Jesus lá, ele não está enganando. Motivação. Para quem você serve? Por que você serve? Como você serve? É isso que deve pautar a nossa diaconia, ou seja, o nosso serviço. Então, voltando aqui, ele conhece, Jesus conhece a sua igreja, conhece as tuas obras, tanto o teu labor, olha aqui que ele vai dar, né, vai elogiar a igreja de Éfeso. Conheço tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha que currículo a igreja de Éfeso carregava, né? Jesus elogia aqui a perseverança, Jesus elogia aqui, né, a forma como ela suportava os homens maus. Aí no versículo 4, Jesus ele vem agora com outra declaração. Tenho, porém, contra ti. Essa igreja era uma igreja serva, mas ela servia como? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Servia bem, perseverava, resistia aos maus, mas tinha deixado de lado o seu primeiro amor. Isso quer dizer que a gente pode servir sem amor a Jesus. Mas Jesus não quer isso. Por quê? Ele está aqui dizendo aqui, ó. Ele está repreendendo a igreja de Éfeso que estava servindo, mas não estava servindo por amor. Então, isso aqui é para cada um de nós um alerta, para que a gente possa servir ao Senhor e aos irmãos, porque quando você serve o irmão, quando você dá roupa, e detalhe, não é só os irmãos, tá bom, gente? Quem está lá fora, que está nu, a pessoa que está presa, aquela que está acamada, que está doente. Jesus falou em Mateus 25, aqueles que estão presos, aquele que foste visitar os presos, que foste lá na casa da viúva. Jesus está dizendo que não fizeram a eles, mas sim ao próprio Cristo. Então, quando nós servimos na igreja, tenha isso em mente, meu querido e minha querida. Você não serve ao homem somente, você serve a Cristo. E a pergunta é, como nós estamos servindo ao homem? Se Cristo está ali, né, observando o nosso serviço. Porque tudo o que a gente fizer, Paulo fala, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente precisa fazer para a glória de Deus. Então Jesus fala justamente isso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, ela estava num nível de amor muito elevado. Essa igreja aqui foi a igreja do apóstolo João. Timóteo pastoreou ela. Ou seja, era uma igreja apostólica. Era uma igreja que apóstolos e pastores que estão aqui enrolados nas escrituras passaram. E Jesus está dizendo, lembra-te, pois, de onde. Esse de onde aqui dá a ideia de que estava em um nível e caiu desse nível. De onde? Você estava lá em cima, Éfeso, mas você deixou. Não acontece isso com a gente, gente? A gente serve, aceita Jesus com amor, com dedicação, mas aí vem as tempestades, os ventos, as coisas começam a dar errado, e às vezes, e a gente começa a esmorecer. E aí a gente casa, parece que a gente abandona a obra de Deus, porque o casamento parece que se torna um empecilho. Mas o chamado de Deus na sua vida continua de pé.
O chamado que Deus tem na sua vida continua de pé. Independente se tu é casado, se tu é solteiro, se tu é viúva, continua de pé. Porque a Bíblia fala, em Romanos capítulo 14, se eu não me engano, versículo 11, o 11, 14, que a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Tem uma outra tradução que fala, sem arrependimento. Deus dá e Deus espera de mim e de você, que você use esse dom e essa vocação para servi-lo, para ajudar. Porque, detalhe, como eu disse aqui, o dom não é para mim, o dom é para você. O seu dom é para mim, mas o meu dom é para você. Cada um administre, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, cada um administre o dom não para si, mas para os outros. Então, esse dom, o seu dom me edifica, o meu dom te edifica. E assim a engrenagem do corpo de Cristo funciona. É assim que o corpo funciona de forma perfeita. E quando a gente não usa o dom que Deus nos deu, a gente está, muitas vezes, virando, sem perceber, as costas para aquilo que Deus nos deu. Porque se Deus não quisesse que a gente se utilizasse do dom, Ele não nos daria. Mas se Deus te deu, Ele quer que você o use. Então, lembra de onde caíste, volta a praticar as primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Remover o que aqui? O candeeiro é o quê? A igreja. Ou seja, eu vou tirar de você. Ele está falando ao pastor da igreja. Eu vou tirar de você a igreja que eu confiei a você. Porque Deus é que dá pastores para a igreja, não igreja a pastores. Entende? Pastor é um dom. Sabia disso? Pastor não é um título, tá bom, gente? Pastor é um dom. E a gente vai falar sobre aqui os 5 dons do ministério. Pastor não é um título, é um dom. Vamos lá. A missão do mordomo. Gente, missão. Qual a diferença entre missão e propósito? A missão é geral. Se nós somos mordomos, então nós temos uma missão que cabe a todos. Mas o propósito, ele é mais específico. E o propósito, muitas vezes, está atrelado ao seu dom, ao dom que Deus te deu. Porque talvez você tenha um dom que eu não tenha. Né? Você tem um dom que eu não tenho. Então, o seu dom, como eu disse, vai me abençoar e vai abençoar a igreja. Então, isso cumpre um propósito. Mas a missão é para todos. A missão de mordomia. Mordomia é o que, gente? É você administrar os recursos divinos. A gente vai ter que preparar aqui, viu, Lidiane? Botar assim um energético para o pessoal tomar, para ficar, né? Porque nessa hora é terrível, né? Cansaço bate, eu sei como é isso. Aí só vejo o povo, um cafezinho, né? Pois é, preparar um cafezinho, é verdade. Olha aí, trazer um cafezinho aí, para quem gosta de café, né? Ficar já esperto para não dormir. Vamos lá. O mordomo também tem sua missão no serviço prestado durante a realização do culto a Deus. Isso aqui é importante, gente. Observe. Através da liturgia, da participação do louvor coletivo com a igreja, de cânticos, da adoração, da contribuição financeira e da presença em eventos da igreja para fortalecer o corpo de Cristo local, sendo exemplo para os demais em todo o tempo. Então, em todo o tempo, o serviço, ele não deve parar, principalmente na hora do culto, né, gente? Na hora do culto que a gente precisa, principalmente o pessoal que serve, né, aí, no caso mais pessoal,
pessoalmente com o pessoal né, de tete a tete aí, precisa estar atento. A gente normalmente coloca, né, o líder da diaconia, as pessoas em alguns postos específicos, e é justamente isso. Você servir a Deus durante a programação do culto, na liturgia, na participação no louvor coletivo com a igreja, né, de cânticos, ou seja, quando você está servindo ali alguém, você também está adorando a Deus. Adoração a Deus, gente, é um estilo de vida, né? A ideia que muitas vezes nós temos de adoração não deve, né, ou não deveria restringir somente o cantar. Adoração é serviço. Quando a gente serve a Deus, a gente está adorando a Deus também. Quando a gente serve aos outros, a gente está adorando ao Senhor. A adoração são atitudes também no nosso dia a dia, em ajudar as pessoas, em fazer com que o nome de Jesus seja conhecido. E durante o culto é um meio também de todos que estão aqui servindo ao Senhor, é uma forma também de estar cultuando ao Senhor e vivenciando a presença e experimentando dessa presença dele. A missão do mordomo também no que diz respeito ao aspecto social. A gente falou do aspecto espiritual, né? Através de leitura da palavra, devocional diário, do local secreto, e aqui a questão do social, né? Jesus, mais do que ninguém, ele mostra, né, através das suas atitudes, como ele se preocupava com as pessoas. Quando ele multiplica ali 5 pães e 2 peixinhos, ele olha para a multidão e ele vê uma multidão que não tinha, né, pastor, uma multidão que precisava de acolhimento, de cuidado. Então, Jesus olha e ele tem compaixão daquela multidão. E Jesus manda ali todos assentarem. Eram muito mais do que 5.000 pessoas, porque 5.000 era só os homens, fora mulheres e crianças. E Jesus multiplica e Jesus sacia a fome daquela multidão. Então, esse é o nosso papel. Como eu disse aqui, nosso papel como agência de Deus é ser a boca de Deus, é ser os ouvidos de Deus, é ser as mãos de Deus, é ser o coração de Deus, a mente de Deus. É isso que nós devemos ser, queridos. Se a igreja entendesse isso, talvez a gente mudasse um pouco do olhar que hoje, infelizmente, o mundo tem sobre a igreja, né? A igreja perdeu a percepção de quem de fato é ela. Alguns perderam o entendimento da natureza da igreja, do porquê que a igreja foi criada. A igreja não foi criada para tomar partido em situações políticas. A igreja, ela está fundamentada no ensino dos apóstolos. Ela é uma igreja que não depende de quem quer que seja o governo. A igreja de Cristo, ela é triunfante. Ela não depende de quem quer que seja. Ela está assentada nas regiões celestiais, queridos. Ela é uma igreja que depende somente do poder do Cristo, que mantém a igreja. Observe a igreja, observe a história da igreja, observe as perseguições que a igreja passou durante anos, mas a igreja continua de pé, e ela continuará de pé, porque é Cristo que sustenta a igreja. Não é presidente, não é prefeito, não é vereador, não é ninguém dessa esfera terrena. Quem sustenta e mantém a igreja de pé é Deus. Deus que sustenta a igreja. E nós, como igreja, né, a gente deve entender qual é o nosso propósito. Nosso propósito é servir. Ponto. No que diz respeito ao social, este precisa ser visto também na esfera local e transcultural e deve ser
desenvolvido através de assistência social, em geral, em auxílio a pessoas carentes. Observe Atos capítulo 6. A igreja estava ali iniciando, né, os seus primeiros passos. E teve uma situação que os irmãos apóstolos, eles acharam por bem separar alguns irmãos para a diaconia. Olha o texto, Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Olha o critério que eles utilizam para poder escolher os diáconos ali na igreja primitiva. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Bem, ser cheio do Espírito Santo, gente, não quer dizer necessariamente você falar em línguas estranhas, tá bom? Na verdade, tem muita gente que fala línguas estranhas, mas é uma pessoa carnal. Lembra da igreja de Corinto? Paulo fala: olha, eu vos escrevi não a espirituais, senão a carnais, meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido. Eu queria dar a vocês um alimento mais robusto, mas vocês são meninos. E com menino não se dá comida forte, comida muito, né, muito dura, um feijão, um arroz, uma coisa assim mais, né? Então, o fato de uma pessoa falar línguas estranhas não quer dizer que ela seja uma pessoa espiritual, gente. Agora, se você conhece uma pessoa espiritual, sabe como? Através do fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que vai evidenciar se uma pessoa de fato é cheia do Espírito Santo ou não. Mas se a pessoa tem, né, o dom de falar em línguas, e fala línguas estranhas, e ela também evidencia o fruto, é tudo que Deus espera de nós. Mas não se classifica, digamos assim, uma pessoa espiritual porque ela fala em línguas. Tem muita gente falando em línguas, mas é atrapalhada. Dá cheque sem fundo, mente, engana os outros, né? Mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo, no sentido de do fruto habitar nela e ela enrolar as pessoas. Por quê, gente? Porque o fruto mostra Cristo nela. O fruto vai moldando a vida dessa pessoa a ponto dela externar atitudes condizentes com a palavra de Deus. Então, o ser cheio aqui do Espírito Santo, nesse contexto aqui, eram homens que eram cheios do Espírito Santo no sentido de receber um revestimento de poder, sim, Atos 2 fala sobre isso, né? Mas também eram homens que caminhavam com Jesus, que tinham atitudes com Jesus. Inclusive, dentre esses 7 está um chamado Estevão, um homem que pediu que Jesus perdoasse aqueles que estavam apedrejando ele ali. Ou seja, Estevão estava sendo assassinado e Estevão pede para que Deus pudesse perdoá-los, porque não sabiam o que estavam fazendo. Então, eram
homens com esse porte, diáconos com esse calibre. Então, a gente, como diáconos, precisamos nos espelhar nesses homens da igreja primitiva, porque eram homens cheios do Espírito Santo, que tinham boa reputação. Boa reputação diz respeito a aquilo que as pessoas veem em nós, né? Reputação é aquilo que as pessoas olham para nós, mas caráter é aquilo que você é quando ninguém te vê. Caráter é aquilo que você é nos bastidores, é aquilo que você é de frente para o computador, com o seu celular na mão. É o que você é quando a sua esposa não te vê, o seu esposo não te vê, o seu pastor não lhe vê. Isso diz respeito ao caráter. Porque alguém pode dizer que o fulano é um homem de Deus. E detalhe, eu aprendi a não chamar todo mundo de homem de Deus. Eu posso até chamar assim profetizando, né? Vou profetizar que é homem de Deus, que é mulher de Deus. Mas assim, na caminhada, eu aprendi que para me chamar alguém de homem de Deus, eu preciso caminhar com essa pessoa. Eu preciso comer com ela. Eu preciso passar, como Jesus disse, se chamar você para caminhar 1 milha, vai com ele 2. Porque em 1 milha você não conhece ninguém, mas em 2 milhas você pode passar a conhecer alguém, né? Então, cuidado com quem você chama de homem de Deus. Porque aquela pessoa que está lá pregando, que Deus usa, não quer dizer que ela é uma mulher de Deus ou um homem de Deus. Já falamos sobre isso. Teve um varão que revelou até a alma da mulher. E detalhe, eu estou falando de um caso muito próximo a mim e a minha esposa. Amigos da minha sogra, um casal de pastores, que colocou um varão na sua casa, pregador. O cabra revelou tudo da vida deles. E ela ficou assim, maravilhada. Que homem de Deus é esse? Meu Deus do céu, esse homem, porque eles também gostam, né, do negocinho, né? Falar a verdade, né? Eles gostam da sala Kodak, né? Sabe o que é sala Kodak? Sala Revelação, né? Não que Deus não use, viu, gente? Pelo amor de Deus, né? Deus usa, e eu acredito, e eu sou até fruto de profecia. Eu acredito piamente, eu sou pentecostal, né? Eu acredito nos dons do Espírito, todos eles, nos 9. Mas temos que ter, ou pelo menos buscar, um dom que é importante para mim e para você, que é a igreja. O dom de discernimento de espírito. Para a gente não cair nas profetadas da vida. E aí o cabra revelou, né, um monte de coisa lá. E aí o cabra passou o pé nela. O cara enganou ela. O cara tomou o dinheiro dela. E foi uma bagunça. Entendeu? E pegou o cartão de crédito escondido dela. E fez compra, lógico, né? Pegou e fez compra. Então, gente, homem de Deus, para você falar que é homem de Deus, caminha com a pessoa antes de falar. Você pode até falar assim, rapaz, eu acho que é uma mulher de Deus. Eu acho que é um homem de Deus. Parece, não é? Só Jesus sabe, né? Então, só Jesus sabe se eu sou homem de Deus ou não. Minha mulher, né, também sabe, porque ela vive comigo, né? Então, só quem anda com você sabe de fato. Então, voltando aqui, Atos 6 revela justamente essa questão. Estava tendo problema, havia uma distribuição aqui de alimentos, e aí os 12 apóstolos falaram, olha, é melhor que vocês separem 7 diáconos para poder cuidar dessa situação, porque senão a gente vai
se ocupar tanto com isso que a gente vai perder o principal, que é aquilo que Deus chamou a gente. Observe aqui dá uma distinção aqui daquilo que eu falei. O dom vai distinguir qual a função. Os diáconos, eles têm um dom, serviço. Os apóstolos tinham outro dom da palavra. Então o dom vai distinguir você no corpo de Cristo. O dom vai direcionar você em qual função você vai atuar. Tudo é uma questão de dom. Tem gente que ama estar na portaria. Ama, Deus chamou ela para isso. Eu dei até um testemunho aqui do meu tio. Quiseram consagrar ele a presbítero. Ele falou, não sou presbítero, eu sou diácono. Amo ficar na portaria. Passou a vida dele toda servindo na portaria. Se aposentou agora há pouco. Agora há pouco é alguns anos atrás. Né? E queriam consagrar ele a presbítero. Ele falou, não, meu filho, deixa eu aqui na portaria, que aqui eu me realizo. Então, a gente entender qual é o dom que Deus chamou a gente para fazer. Né? Para a gente fluir. Ok. Muitos querem cargos, poucos querem carga. Quem quer carga? Muitos querem cargos, poucos querem carga. Gente, isso aqui é interessante, por quê? Título, tem muita gente que quer. Tem muita gente que está atrás de título. Mas título não quer dizer muita coisa, não. Porque tem muita gente com título, mas que não exerce a função. Tem só o nome, fulano de tal, mas não exerce a função que o nome lhe propõe. Então, antes de título, faça aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Porque se for da vontade de Deus, é para ser pastor, Deus vai te consagrar a pastor. Deus vai te separar a diácono. Deus vai te separar ao presbitério. Deus vai te separar, seja lá qual área for. Ele vai fazer isso. Mas, se isso não acontecer, continue servindo a Ele. Ninguém começa sendo pastor, minha mulher falou ali. Pois é. Quem tinha o título de rei era Saul, mas quem governava era Davi. Tem muita gente com título, mas não faz nada. Então não é questão do título, é aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Porque alguém pode estar num posto, e eu conheço alguns, que está no posto que ele nunca foi chamado para estar. E aí a igreja sofre com isso, gente. Isso é muito sério, gente. Tem pastor que está exercendo, está ali só como paisagem, mas ele não foi chamado por Deus para ser pastor. Quem colocou ele lá foi o sogro, foi o pai, não foi Deus. Não foi Deus. E sabe o resultado disso? A igreja sofre demais. Sofre porque se o caba não é chamado para ser pastor, logo não vai ter o dom da palavra. Porque o primeiro dom que Deus dá a alguém que é chamado para ser pastor é o dom da palavra. Se o caba não tem o dom da palavra, como é que ele vai alimentar a igreja? Como é que você vai na igreja e o cara... Você vai para ouvir a palavra e o cara lá prega, né? Chiclete, né? Durex. Você não entende nada. E detalhe, a unção está atrelado ou atrelada ao chamado. E você sabe, a igreja, vocês, nós também, eu sou igreja, nós sabemos quem tem a chamada e quem não tem. Eu sei quem tem chamado e quem não tem. É notório isso, gente. Muito notório. Porque o dom, gente, o dom é igual uma árvore frutífera. Ela não se espreme para poder dar fruto. Ela só frutifica. Ela não precisa de esforço para dar fruto. Naturalmente ela vai dar. Você conhece alguém que só quando fala,
Você fala, rapaz, essa mulher, meu Deus, esse homem, no falar, no fazer as coisas, você percebe algo ali diferente. Isso, gente, é dom. É dom. Por isso que o dom não tem nada a ver com título. Porque muitas vezes o homem vai ignorar o seu chamado. Você, muitas vezes, pode ser ignorado pelo homem, mas não por Deus. E detalhe, ninguém vai destruir o chamado que Deus tem na sua vida. Podem fazer o que quiser, pode burlar, pode colocar você atrás da cortina, mas Deus, quando quer exaltar, Ele vai exaltar. O irmão até falou assim, rapaz, está parecendo pregação um negócio aqui. É ensino e pregação, gente, é meu chamado, ensino e pregação. Ele também precisa acordar, ele também, né? Às vezes o som está aí, dá uns gritos para poder despertar. Eu só sei ensinar, eu só sei falar assim, gente. Ensino e pregação. Então Deus quer que você flua no chamado que Ele te deu. E se Ele dá o chamado, Ele dá a unção. Agora tem um detalhe, você precisa buscar conhecimento. Você precisa buscar capacitação intelectual, ler livros, ler a Bíblia, sabe, se debruçar nela, buscar conteúdo, repertório. É isso que a gente precisa. Eu estou aqui lutando para fazer isso. Às vezes eu não consigo. E está uma luta terrível, porque meu tempo está misericórdia. Mas é um desafio pessoal meu, de buscar cada dia mais, de buscar tanto uma vida de oração, de consagração, como uma vida de leitura. É uma coisa que eu preciso, porque eu sei do que Deus tem na minha vida. Então você também precisa fazer a mesma coisa. Se capacitar. Deixar o instrumento afinadinho. Porque uma coisa é alguém tocar um instrumento desafinado. Tom, tom, tom. Outra coisa é você tocar um instrumento afinadinho. Ó. Afinadinho é bom para os ouvidos e é bom para os olhos. Então deixa Deus tocar em você. Agora esteja afinado. Pois não. Fala alto. Se vira nos 30. Eu não sei qual é o meu chamado. Oração e jejum que Deus vai revelar. Oi? Ó, gente, eu vou falar isso daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou, se der tempo, eu vou falar sobre isso. Mas normalmente, gente, o chamado está atrelado àquilo que você mais gosta de fazer. Aquilo que você mais gosta de fazer. O que você gosta de fazer? O teu chamado pode estar aí. Eu gosto de cuidar das crianças. Olha aí. Eu gosto de fazer comida para o povo se alimentar. Olha o teu chamado aí. Não é? Eu gosto de ir para o hospital. Olha o teu chamado aí. Eu gosto de gente. Gosto de ajudar as pessoas. Não suporto ver uma pessoa na rua, uma criança na rua. O teu chamado pode estar aí. Gente, vou contar uma experiência aqui minha. Hora ou outra, Deus me dá sonhos, né? Eu já falei que eu sou, né? Assim, não sou José não, mas eu tenho sonhos sempre. E Deus me deu um sonho, esse sonho é recorrente. Deus me mandando eu me aprofundar mais, Deus me mandando eu ler mais, Deus mandando... Teve um dia que Deus me mandou eu, como o texto de Ezequiel, não, é Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, Deus me mandou ler esse texto aqui, ó. Olha o que Deus falou comigo. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo.
E me disse, versículo 3 agora. E me disse, filho do homem, dá de comer a teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Então, o propósito de comer o rolo foi revelado. Ou seja, você vai comer o rolo porque eu tenho uma função, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. Você vai falar as minhas palavras para um povo. Então Deus tem algo para fazer na sua vida, que tem um povo que está aguardando você. O dom que Deus te deu, tem pessoas que precisam que você exerça esse dom. Eita Jesus, é forte isso aqui. Deus falou para Jeremias, Jeremias, aonde eu te enviar, tu irás. E tu vai fazer o seguinte, Jeremias, tu fala que tu é menino, mas eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, e o que eu te mandar, tu vai fazer. E tu vai fazer o seguinte, tu vai derrubar, tu vai arruinar, mas tu vai edificar sobre a palavra e o ministério profético que eu tenho sobre você, Jeremias. Uma coisa eu tenho certeza, Jeremias, você é um profeta. Eu chamei você para ser um profeta, Jeremias. Antes de você nascer, no ventre materno, eu já santifiquei você, eu já separei você, eu já tornei você profeta às nações. Que coisa tremenda, porque o Deus é o Deus do antes. Antes que houvesse dia, eu sou. Antes de você vir ao ventre materno, Jeremias, eu já te conhecia. Antes de vocês chegarem aqui, Jesus já tinha preparado algo. Antes de vocês se converterem, Jesus já tinha um plano na sua vida. Porque Deus é um Deus de planos e propósitos. Aleluia. Então é isso, queridos. O fato de vocês estarem aqui, e não tem todo mundo não, são poucos. Vocês são selecionados por Deus para estarem aqui, para ouvirem palavras, não de Valdeir, mas palavras do Espírito Santo de Deus. Palavras que vêm do altar, mas que não vêm do homem. São palavras do próprio Espírito Santo, que muitas vezes fala conosco e nos edifica, nos instrui. Aleluia. Então aqui, muitos querem cargos, poucos querem carga. Esse é um sentimento secularizado. Marcos registrou um momento de fraqueza de 2 discípulos, do Senhor. João e Tiago, Tiago e João, que eram 2 irmãos, Marcos 10, 35. Eles queriam um posto maior no reino de Jesus, Senhor, quando o Senhor estabeleceu o teu reino, me coloca, tu coloca, a mãe que pediu, tu coloca esse filho meu aqui à direita e o outro aqui à esquerda. Aí Jesus falou, olha, não compete a mim fazer isso, senão ao meu Pai. Tu podes beber o cálice que eu vou beber? Eles falaram, podemos. Jesus falou, o cálice tudo bem, vocês vão beber também, ou seja, vocês vão morrer também da mesma forma como eu morri. Mas o conceder essa posição não cabe a mim, só ao Pai. E Jesus, ele ensina aos discípulos que aquele que quer ser o maior precisa servir. Aquele que quer ser grande, que quer ser o primeiro, seja o último. Gente, eu tive uma boa escola. De entender o Evangelho como de fato ele o é. O Evangelho é um Evangelho que mostra o rei desse reino servindo. Desde o início eu aprendi
que eu preciso estar nos bastidores, até que Deus me coloque no holofote. Mas eu aprendi a servir, sabe? Eu aprendi, fui ensinado a isso. E eu agradeço a Deus por isso. Porque a gente passa primeiro por um processo de desconstrução de muita coisa errada que a gente acaba absorvendo ao longo da vida. E aí ele vai desconstruindo muitas coisas para construir outras coisas. Então, Marcos capítulo 10, né, eu não vou ler isso aqui não, mas depois vocês leem, fala justamente sobre essa situação que Jesus exorta aqueles dois irmãos, João e Tiago, para poder eles não quererem, né, ser maior do que os outros, porque todos ali eram do mesmo, estavam no mesmo patamar. O modelo de Cristo, o modelo de Jesus é oposto ao deste mundo. Segundo Pedro, o pastoreio do rebanho de Deus não pode ser feito conforme os parâmetros deste mundo. Eu vou dar um ponto aqui, depois eu vou ler. Olha que está escrito. Segundo Pedro, o pastoreio do rebanho de Deus não pode ser feito conforme os parâmetros, as comparações, os modelos deste mundo. É aquilo que eu disse. Eu não posso tratar eu não posso tratar a igreja como uma empresa, né? No que diz respeito à questão espiritual. Eu não posso pegar um modelo que a Câmara dos Deputados ou o Senado adota e querer implantar na igreja, né? O método de Jesus era um método único. Sabe como era? Dependência de Deus. Ponto. Essa igreja aqui, 3 anos, olha o que Deus tem feito nessa igreja. 3 anos essa igreja existe. Olha, quer dizer, vai ainda completar 3 anos, né? Olha como Deus tem abençoado. Por quê? Porque o método que o pastor Joelso, ele utilizou e utiliza é jejum e oração. E aí é Deus que dá o crescimento. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Então quem dá o crescimento, a renova-me, não é nenhum tipo de método humano. Chama-se Espírito Santo de Deus, dependência dele, sendo guiado por ele. Esse é o método que a igreja precisa. Obviamente que você precisa buscar conhecimento, mas nunca esquecer que quem dá o crescimento não é Pedro, nem Tiago, nem Joelson, é o Espírito Santo de Deus. E você só vai crescer se você deixar o Espírito Santo de Deus também governar a sua vida. Você só vai viver os planos e os propósitos de Deus se você também deixar que o Espírito Santo conduza você. Você só vai servir com excelência se você colocar Jesus em primeiro lugar e permitir que Ele dirija os seus passos. Não precisa de parâmetros humanos para aquilo que é espiritual. Observe o texto. E agora, uma palavra aos presbíteros. Isso aqui é Pedro falando. E agora, uma palavra aos presbíteros. Em seu meio, observe. E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero. O que é presbítero, gente? Presbítero, na igreja primitiva, era um ancião que liderava e apoiava o rebanho ali junto ao pastor, tá bom? Lógico que hoje a ideia de presbítero não é a mesma ideia, pelo menos nesse aspecto de idade, né? Hoje, por exemplo, eu sou presbítero, né? Na minha antiga igreja, eu fui consagrado a presbítero. Eu não fui consagrado a pastor, né? Mas todo presbítero tem uma função pastoral.
lá na antiga igreja, todo presbítero tem uma função pastoral. Ele faz tudo que o pastor faz, né? Tudo. Então, porque justamente era isso que eles viviam na igreja primitiva. O presbítero estava ali liderando, cuidando do rebanho também junto ao pastor. Eu que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhe que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados. Autoridade sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Então aqui Pedro está falando para os presbíteros, né, que estavam pastoreando e cuidando do rebanho, e ele mesmo se coloca como presbítero, que não é por usura nem por ganho que você deve estar pastoreando ou cuidando das pessoas. Não é porque eu vou ter um cargo que eu vou estar servindo. A nossa motivação aqui também, ela começa a ser colocada em xeque, né? Eu sirvo não é para ter um título, eu sirvo pela minha vocação. A vocação deve estar acima do título. A minha vocação e o meu chamado devem falar mais alto do que o desejo de ter um nome, né, um título. O título para os homens, tá bom, gente? Mas se você é pastor, o dom já está em você, ninguém tira. Se você, né, é um diácono, o dom já está aí. Se você é um evangelista, se você é um profeta, o dom já está aí. Se você é um mestre, o dom já está aí. Não, ninguém vai tirar. Você faz com naturalidade. E é só questão de tempo para poder a igreja reconhecer, ou seja, os homens reconhecerem. Mesmo se eles não reconhecerem, fica tranquilo. Faça para a glória de Deus. Bom, queridos? Vamos lá, avançando para poder concluir. O modelo de Cristo ainda. O modelo de Cristo para o mordomo é muito importante em termos de comprometimento. É preciso entender o seu papel no reino. Olha aí, entendimento. Preciso entender o seu papel no reino de Deus. Entender, de novo aqui, que somos comissionados a servir. E este serviço é visto, reconhecido e recompensado por Deus. Este serviço é visto, olha aí, reconhecido e recompensado por Deus. É Deus que vai te dar uma recompensa que homem nenhum jamais vai te dar. O que Deus tem para mim e para você, ninguém vai te dar. Haverá uma recompensa que Deus irá nos dar, que vai ser uma surpresa para cada um de nós. Apocalipse fala até assim que ninguém sabe, senão aquele que recebe, né? No caso aqui, que receberá essa recompensa. E aí o texto bíblico fala: nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou ou o alistou. Nenhum soldado se envolve, algumas traduções falam, não se embaraça com os negócios dessa vida, porque o soldado tem disciplina, o soldado tem foco, o soldado sabe aonde quer chegar, o soldado, ele é muito dedicado. E aqui Paulo toma a figura do soldado para poder fazer essa analogia, essa comparação em relação àqueles que estão servindo, e também nós somos soldados de Cristo, servindo ao corpo de Cristo. A gente não deve se embaraçar com as coisas dessa vida, né? O embaraço não acontece com um galho grandão na sua frente. O embaraço acontece com coisas pequenas. Você pode tropeçar com coisas pequenininhas, né? São os embaraços que a Bíblia fala. Às vezes não é um pecado,
né? O pecado que a gente costuma né, nivelar, mas muitas vezes as coisas, as pequenas concessões, se a gente começar a ceder essas concessões, a gente um dia pode estar muito distante daquilo que Deus quer para nossas vidas. A gente vai abrindo uma concessão aqui, isso aqui é besteira, isso aqui é besteira, isso aqui é besteira. Daqui a pouco você está muito frio, indiferente ao chamado de Deus na sua vida. Aquém daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, se você é soldado, você foi chamado para não se embaraçar, não se envolver com coisas triviais, efêmeras, que podem tirar você da rota daquilo que Deus, que é o caminho que Ele traçou para a sua vida. Não deixe que nada venha atrapalhar você. Lembra, acho que não, nem todos estavam aqui, mas eu falei lá no Avivai, que Deus tem um caminho para a gente. Deus não tem atalhos para a gente. Deus tem um caminho. O caminho de Deus é esse aqui, gente, ó. Tem um final lá. E a gente vai seguindo o caminho que Ele traçou para as nossas vidas. Mas, em meio a esse caminho, existem os atalhos. Os atalhos estão aqui, ó. À minha direita e à minha esquerda. É por isso que a Bíblia fala que a gente deve o quê? Seguir em frente, esquecendo a direita e a esquerda. A gente precisa seguir, não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Mas às vezes os atalhos são os embaraços que o apóstolo está dizendo aqui. Esses embaraços da vida que muitas vezes nos freia. Às vezes a gente está com a sede, vontade de vir à igreja, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. E quando chega o final do ano, a gente faz promessa para o Senhor. Esse ano eu vou ler a Bíblia de capa a capa, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Chega fevereiro, você acabou o gás, né? E aí é mais uma promessa que entra aí na lista de promessa de Deus. Eu também estou nessa lista, gente. Eu também estou nesse time aí também. Às vezes a gente faz tanta promessa para Deus, não é verdade? Senhor, você isso, Senhor, você aquilo. Mas eu não tenho escolha. Eu não sei você. Eu não tenho mais escolha. Aleluia. Aleluia. Eu não tenho mais escolha, porque Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele me vocacionou e Ele tem pressa. Eu não tenho mais escolha, queridos. Eu não tenho mais escolha. E aqui é uma coisa muito forte. Eu não tenho mais escolha porque Ele tem falado comigo direto. E eu tenho certeza que Deus também fala contigo. Você não tem mais escolha. Por quê? Porque você foi comprado. Não com ouro, não com prata, não com pedras preciosas, mas você foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Você não é de você mesmo. Você tem um dono. O seu dono chama Jesus. Você tem um selo do céu. Há um carimbo, ó. Jesus te carimbou. E aonde você passa, no mundo espiritual, os demônios sabem que você é de Deus. Os demônios sabem que você tem a marca do sangue do Cordeiro. Isso é poderoso. Eita Jesus. Isso é aula, é pregação mesmo. Glória a Jesus. É tremendo, gente. Você não é de você mesmo. Em meio a tantos, observe isso, em meio a tantos, Deus escolheu você. Deus escolheu você, Josane, em meio a tantas. Em meio a tantas, Ricardo, Deus escolheu você. Olha que coisa. Bilhões de pessoas no mundo, mas Deus olhou para você e falou: é você. Te chamei no ventre da tua mãe. Conheço seu nome. Eu escolhi você para ser aquilo que eu planejei para você ser.
Eu quero você. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a sua presença aqui, viu? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Dons de ministérios e dons de serviço. Sobre os dons espirituais, né? Devemos buscar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31 vai falar sobre isso. Os dons espirituais têm seu lugar no culto, sendo o seu objetivo a edificação da igreja. A gente falou isso aqui numa escola bíblica, né? Sobre os dons espirituais. Ali existem 9 dons do Espírito. E é Deus que dá o dom conforme Ele quer, a quem quer. E como é que Ele vai distribuir esse dom, está no conselho da sua vontade, né? Deus olha para você e fala, vou te dar um dom, esse dom é para você e eu não vou dar ele para mais ninguém, né? Então, como eu disse, cada um de vocês aqui tem um dom da parte de Deus. Existem vários dons, tá bom, gente? A gente vai falar aqui sobre os dons ministeriais e os dons de serviço, bom? Os dons ministeriais são os 5 dons lá do ministério, que é Efésios capítulo 4, versículo 11 até o versículo 15, 16, se eu não me engano. Mas os dons espirituais são 9, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. E Deus dá esses dons para fortalecer o corpo de Cristo, e também são ferramentas espirituais, porque imagine aí uma igreja que não tem o dom de discernir espírito, ela vai ficar na mão do inimigo. O inimigo vai usar muitas vezes pessoas com línguas, muitas vezes, né, parecidas com línguas, né, espirituais, bíblicas, ou seja, do Espírito Santo, e aí a pessoa pode enganar. É por isso que existem muitas profetadas no meio da igreja, né? De algumas igrejas, porque muitas vezes não tem ali um dom de discernir espírito. Dons de serviço é o tema que a gente vai abordar aqui, principalmente. A importância e a necessidade dos dons de serviço. Aqui está falando, né? Romanos capítulo 12, versículo 7 e 8. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Olha que coisa. É ministério? Então dedique ao ministério. É ensino? Então esmere-se no ensino. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência, né? O preside aqui é o que administra, né? Com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. E aqui, cada dom aqui, né? O apóstolo está falando para poder a gente se dedicar. Ou seja, para poder cumprir o papel que Deus deu. Um detalhe importante. O dom, ele precisa ser desenvolvido, gente. Tá bom? O dom chega para você desenvolver ele. Às vezes Deus te dá um dom de palavra de conhecimento. Que dom é esse, gente? É você olhar para uma pessoa e Deus mostrar a vida dela. Isso é um dom de palavra de conhecimento. O dom de palavra de conhecimento, a revelação, ela é uma revelação que diz respeito a algo que ela viveu tem poucos dias, poucos meses, e a algo que está no presente. Isso é um dom de palavra de conhecimento, né? Só que aí, às vezes você olha para uma pessoa e você sente algo, e aí você fala, meu Deus, estou sentindo algo assim, eu olho para aquela pessoa e estou vendo, né, sei lá, é como se eu estivesse vendo alguma coisa nela, e aí você fala, meu Deus, o que é isso, não sei o que é, não deve ser coisa da minha cabeça, e coisa da minha cabeça, coisa da minha cabeça, que não passa, e depois, lá na frente, você descobre que é um dom que Deus está te dando.
Um exemplo da minha mulher. Ela não gosta que eu fale não, mas eu vou dar um exemplo dela. Né? Se ela bater os olhos em alguém e ela falar, é assim, escreve. Registra no cartório que é batata. Antigamente, quando eu não entendia, eu falava, você está julgando, coisa feia, não julgue não. Briguei com ela várias vezes sobre isso. Né? Até que Jesus, né, falou, não, é um dom. Teve um dia gente, é sério o negócio. A gente estava pastoreando uma igreja. E aí, a benção ali, botou os olhos numa mulher, normal no culto. Daqui a pouco Deus mostrou tudo da mulher. E ela falou, bem, tu não acredita. Fulana, Deus mostrou isso. Eu falei, olha, será que foi mesmo? Dias depois, tudo que ela falou aconteceu. Então são dons que Deus dá para edificação da igreja. E o dom não serve para glorificar homem nem mulher nenhuma. É para a glória de Deus. Mas que são ferramentas que Deus dá para edificar e construir o corpo de Cristo. E ajudar as pessoas a serem guiadas, orientadas, né? Para não serem enganadas. Né? Então existe, nesse dom de palavra de conhecimento, o dom de discernimento de espírito. Que você olha para alguém e você discerne qual espírito está nela. Ela fala em línguas, quem tem esse dom, fala assim, rapaz, esse espírito aí não é de Deus não. E é batata. Bota a mão, se orar, já foi. Manifesta. Acontece isso direto. Então são dons espirituais, né? Agora, sobre a questão do dom de serviço, aqui tem um dom de serviço que é interessante. A questão do presidir, do administrar, o dom de misericórdia, o dom de misericórdia, que coisa, não? Uma pessoa que tem tanta misericórdia pelo outro, né? Misericórdia, compaixão. Você conhece gente assim? Você olha para a pessoa ali e você sente uma compaixão, que você chora. Isso é um dom, gente. Você não consegue ver ninguém sofrendo que você quer ajudar. Isso é um dom de misericórdia. Isso é um dom de misericórdia. Finalizando, gente. Dons ministeriais, a gente vai dar aqui só uma palhinha, no próxima aula a gente fala sobre, a gente adentra um pouquinho mais sobre vocação, sobre dons ministeriais. Embora os dons ministeriais também sejam para dedicação ao serviço, eles têm características próprias, né? Muitos desejam dons ministeriais, mas estes são dedicados exclusivamente àqueles que Deus separar para o ministério, conforme diz a palavra de Deus. E aqui fala, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, mestres, e alguns falam, uma outra tradução, doutores, né? Que é a mesma coisa de mestre. Então, esses dons aqui são 5 dons do ministério. A gente aqui, da nossa igreja brasileira, costuma só valorizar 3: pastor, evangelista e mestre. Aí a gente esquece o apostolado e o dom de profeta. Você já observou isso? Por que a gente não tem o costume de valorizar e de colocar no mesmo bojo, no mesmo conjunto, os 5 dons, e só valoriza 3? Porque alguns acham que o apostolado não é mais para hoje. Mas a Bíblia fala de forma muito clara que
a gente, né, aqui, ó, Efésios capítulo 4, que esses dons vão servir a igreja no intuito de aperfeiçoar os santos, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, do pleno conhecimento de Jesus. Será que a gente chegou já a essa estatura? Não. Então, enquanto a gente não chegar, esses dons estarão aí fluindo. Se aceitamos ou não, é uma outra questão. Mas o fato é que é bíblico. Tanto os dons, né, o apostolado, quanto o profético, que é o profeta. Né? Lógico que uma resposta ao fato de muitos não quererem, quando eu falo muitos, né, pastores, líderes, não quererem tratar sobre a questão do apostolado e do profeta, é que houve, né, exageros, tanto no uso da profecia por supostos profetas, né, que aí vieram as profetadas, aí o povo pegou e cortou. Ó, isso aqui não. Então, o dom acabou não fluindo por conta dos exageros. E a questão do apostolado, a mesma coisa. Porque assim, gente, para você receber um dom de apóstolo, gente, tem toda uma construção ou seja, uma construção de propósito. Você tem que ter um chamado. Segundo as Escrituras, você tem que ter uma dedicação no sentido de você plantar igrejas, porque o apóstolo chama-se enviado. A palavra apóstolo no grego é enviado. Paulo era chamado de apóstolo porque ele ia em várias cidades, ele plantava igreja. Então hoje os apóstolos são os missionários, plantadores de igrejas. Esses são os apóstolos. Agora o cabra, que não saiu de feira, tem 30 membros na igreja dele, e ele é chamado de apóstolo? Pelo amor de Jesus, viu? Como isso? Não pode. Não é? Pois não, minha irmã. Tem que falar um pouquinho alto. Se posso buscar, é isso? É, o dom é isso. Se você pode ter mais de um dom, é isso? Se você pode ter mais de um dom? Pode. Eu só não acho que Deus vai dar 9 dons a uma pessoa. Mas assim, eu creio que Deus possa dar 2, 3 dons, né? Mas não 9, porque aí já é muita pretensão, né? Mas eu creio que Deus dê alguns dons com um objetivo. Gente, finalizo aqui por conta do horário, tá bom? A gente fala um pouco mais sobre os dons de serviço, os dons de ministério, sobre vocação. Você que tem dúvidas sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais na semana que vem. Fique em pé, por favor. Ah, é. Mas aí eu vou ver se a gente coloca na quarta-feira. Mas aí eu falo no grupo, tá bom? É porque tem um culto de casais, né? Na quinta-feira que vem. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, graças te damos por essa maravilhosa oportunidade. Que os teus filhos, Senhor, possam ir para suas casas debaixo do teu poderoso sangue. Guarda-os, protege-os, livra-os do mal. Que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Senhor. Que o Senhor possa potencializar os dons e as manifestações desses dons em suas vidas. E que eles possam descobrir, Senhor, quais são os dons que o Senhor já os deu.
no nome de Jesus. Guarda, protege, livra-os do mal. Dai-nos uma noite de paz, um sono reparador. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe, em nome de Jesus.